Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, meu Deus, nesta noite. Que o Senhor possa vir ministrar em nossos corações esta palavra, Pai. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Deus, e que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, a nossa mente, Pai, para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer falar com nós, Pai. Em nome de Jesus, entregamos, meu Deus, esta noite, esta palavra em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, vamos lá, né? Eu não sou muito da prática da pregação, mas essa palavra ela vem falando bastante comigo há um bom tempo. A gente tem algumas matérias lá no seminário e uma das matérias que a gente tem é João, né? E a última matéria que a gente estudou foi o capítulo 3, onde ele fala do nascimento, o novo nascimento, né? O poder do alto, que Jesus fala com Nicodemos. Só para nós entender um pouquinho quem era Nicodemos, né? Para quem não sabe ainda, ele era um fariseu mestre da lei. Ou seja, ele era um cara que é como se fosse hoje um doutor, né? Na palavra, como se fosse um teólogo assim que soubesse quase toda a Bíblia, né? E naquela época os fariseus eles eram considerados homens religiosos, eles não gostavam de Jesus, né? Porém, Nicodemos ele viu um diferencial em Jesus e por isso aqui conta que ele foi, né, ter com Jesus uma palavra. Foi à noite, a gente não sabe porquê, mas também não vem ao caso agora. E ele conhecendo a palavra, Jesus comentou com ele duas coisas, que é o nascimento, né, o novo nascimento. Então ele fala que a primeira passagem ele fala que se nós não nascermos de novo, nós não poderemos ver o reino de Deus, né? E depois ele fala que se não nascermos de novo da água e do Espírito, não poderemos entrar no reino de Deus, né? Eu digo nós porque aqui ele falou para Nicodemos, mas isso serve para todos nós também, né? A questão do novo nascimento. E o que seria, né, esse reino de Deus, ver o reino de Deus? O ver o reino de Deus seria a partir do momento que a gente aceita Cristo e se batiza, faz o batismo nas águas, né? Uma demonstração pública de que a gente aceitou a Jesus e a gente começa a entender as coisas que a palavra nos diz, né? Muitas coisas que o mundo não entende hoje. A questão do porquê a gente ora, do porquê a gente acredita tanto na palavra de Deus, do porquê que a gente jejua, né? Faz todas essas coisas que um cristão faz hoje e acredita, tem tanta fé, né, nesse homem Jesus Cristo. E o entrar no reino de Deus é a questão da gente ter a nossa salvação, a nossa vida eterna junto com o Pai, né? Então, ele explicando isso para Nicodemos, né, e Nicodemos tendo todo o entendimento da palavra, ele ficou meio perdido ainda, né? Mas Jesus ele estava recordando Nicodemos lá dos profetas, em Ezequiel 36, 25 ao 27. Vou abrir rapidinho aqui só para passar para... Vocês não precisam... Aqui Deus ele fala, ele está falando para o povo de Israel, mas que também serve para todos nós, que hoje a gente é o povo de Deus, né? E ele fala assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então Jesus estava relembrando ele do que é o nascimento, né, do Espírito, o nascer de novo, que é a gente deixar as velhas práticas para trás, né, os nossos velhos hábitos para trás. Porque hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que se batizam e acham que porque se batizaram nas águas elas não precisam fazer mais nada, que elas estão salvas pro resto da vida, pode continuar vivendo aquela velha vida que eles viviam antes, né? Mas aqui Deus está dizendo que não é assim, que Ele vai dar um coração novo, então é tudo novo, é um nascimento novo, né? E aqui Ele começa a explicar, por isso que Nicodemos não entende e pede, mas como que um homem velho pode voltar ao ventre da sua mãe, né? E para ele ficou meio confuso, até para nós quando a gente começa a ler, a gente começa, né? Como assim nascer de novo, né? E aí eu anotei algumas coisas aqui, com certeza não vou conseguir falar todas, porque eu vou trocando, né? Mas eu vou tentar passar todo o entendimento que eu consegui trazer. Então, ver é diferente de entrar. O reino de Deus é um lugar que só é cidadão dele quem segue as leis do rei, né? Que é Jesus. Então, não tem como a gente ser um cidadão do reino de Deus se a gente não segue as leis de Deus, né? E quais são essas leis? São todas as leis que estão hoje aqui na Bíblia. Tudo aquilo que a gente aprende nas pregações, né? Que a gente aprende nos estudos, que eu fiquei muito feliz porque quando eu fui para o seminário, eu cheguei lá e eu comecei a escutar e aprender muitas coisas que eu já tinha estudado e aprendido aqui, com o pastor Thiago, com o Gabriel, com o Silvio, com o Luiz, né? Entre nós, nossos estudos, nossos debates. E a questão que o pastor sempre cobrava da gente, ler a Bíblia, é importante ler a Bíblia. Hoje o que a gente mais faz lá é ler a Bíblia, né? Estudar a palavra de Deus. E lá eu comecei a realmente entender o valor disso, o porquê de tu ler a Bíblia. Quanto mais a gente lê, mais a gente se alimenta da palavra de Deus, mais a gente começa a conhecer quem é Jesus e o porquê, o que Ele fez por nós e o porquê a gente tem que seguir as leis dele. Que essas leis não são, Jesus ele nunca chegou e obrigou a gente a fazer nada, né? Jesus ele simplesmente foi lá, desceu da glória dele, veio para a terra, sofreu, foi morto, ressuscitou, não porque ele queria se mostrar, mas para que a gente pudesse estar aqui hoje e para que a gente pudesse ter esse novo nascimento e essa nova vida, né? Então a gente começa a ter esse entendimento, né, de quem que é Jesus, o porquê que ele fez, o que ele fez por nós. E continuando, eu meditando e pegando algumas pregações que a gente teve, né, que eu vi, enfim, eu comecei a meditar e peguei algumas perguntas, né, e eu botei: está na hora de revermos certos hábitos e atitudes, o que temos vivido tem realmente demonstrado frutos de um novo nascimento? Queria, meditando assim, né, esse novo nascimento, o que é esse novo nascimento? A gente fica assim, mas como é o novo nascimento? O que é esse batismo, né, do Espírito Santo e tal? Ele tem os dons, né, mas o batismo, esse novo coração, é a gente saber testemunhar Cristo para as outras pessoas. É a pessoa olhar para mim e dizer assim: cara, eu quero ter a vida, eu quero servir esse Deus que o Mateus serve, eu quero servir esse Deus que a Sara serve, que o pastor Thiago serve. Porque hoje, infelizmente, a gente vê muitos cristãos onde as pessoas olham e dizem: cara, eu não quero ter a vida desse cara aí, desse fulano, desse ciclano, né?
E isso não é ter um fruto do Espírito, não é tu dizer assim, cara, como é que eu vou dizer que eu sou novo nascido em Cristo se as pessoas olham para mim e não vê Cristo em mim, né? Então, a gente nascer de novo é a gente começar a ter essa mudança na nossa vida, as pessoas olharem para nós e começarem a ver assim, como tem a passagem de Eliseu, né? Que Eliseu, ele não falava nada, mas a Bíblia diz que ele passava na frente da casa de um casal todos os dias. E só no olhar como ele se portava, aquela mulher, ela viu que ele era um homem de Deus, né? E aí eu me lembro da mensagem que o Gabi passou domingo, que foi muito boa, que ele perguntou quem somos nós, né? E ele passou assim, cara, será que onde tu tá hoje, se tu não falar que tu é cristão, as pessoas sabem que tu é um cristão? Será que tu tem que chegar e dizer sim, que tu é cristão pra pessoa dizer, caramba, tu é cristão? Nossa, não dá pra perceber que tu é um cristão. Ou através das tuas atitudes, da maneira que tu se porta, que tu fala, a pessoa olha pra ti e diz assim, caramba, esse cara é diferente. Eu acho que esse cara é crente, ele é cristão, né? Isso já é uma mudança e é um testemunho, tu tá testemunhando Cristo para as pessoas, né? Através desse testemunho hoje que a gente ganha pessoas. Eu posso estar aqui, eu posso falar 1000 coisas bonitas, o Gabi, o pastor, a gente pode fazer malabarismo aqui, fazer o que quiser. Mas se através da nossa vida, fora do púlpito, fora das 4 paredes da igreja, né, longe dos irmãos da igreja, eu não me portar como um cristão, eu nunca vou conseguir ganhar almas para Cristo. E a ordem de Cristo foi que a gente fosse e fizesse discípulos, né, para Ele, não para nós. Porque vem a questão do líder, né? O que é um bom líder? Um bom líder não é aquele que tem muitos seguidores, mas é assim aquele que faz outros líderes, né? E foi o que Jesus fez. Ele formou 12 líderes e desses 12 líderes hoje a gente está aqui, né? Então o evangelho ele foi propagado começou por Jesus e depois os 12 apóstolos, né? Então essa questão da gente começar a testemunhar Jesus já é o novo nascimento que a gente está fazendo. Então, cara, será que Jesus ele não merece, né, que a gente possa mudar os nossos velhos hábitos? Aí, as perguntas que eu comentei com vocês, temos sido testemunha de Cristo aqui na Terra, com as pessoas ao nosso redor. As pessoas querem conhecer a Cristo através das nossas atitudes e do nosso estilo de vida, né? Isso é para nós meditar para nós mesmos, né? E quanto a nós mesmos, se soubéssemos que iríamos morrer amanhã, no final da tarde, será que amanhã, quando a gente acordasse, a gente ia mudar alguma coisa? Ou a gente ia continuar fazendo as mesmas coisas que a gente está fazendo hoje? Se a gente tiver que mudar muitas coisas, né? Começar a mudar, pensar, cara, eu vou morrer amanhã no final da tarde. Tem que mudar, porque senão não vou ser salvo. E se mudasse de amanhã no final da tarde fosse agora? Será que a gente morreria, acordaria nos braços do Pai, de Jesus? E se Jesus voltasse agora, você ficaria feliz? Ficaria feliz? Né? Eu não ficaria feliz, eu ia feliz, né? Cara, não dá pra ficar feliz, né? Eu ia ficar bem triste. Essa aí vai cair neném. Essa aí é pegar ratão, vai cair neném. Mas é de se cansar, né? O seu estilo de vida tem agradado a Deus? Aquilo que você tem feito, tem falado, tem agido com as outras pessoas, né? O teu estilo de vida tem agradado a Deus? A gente vê no Antigo Testamento, no livro de Reis, passa muito lá, o rei fulano desagradou o coração de Deus, rei ciclano agradou o coração de Deus. E aí tu vê como é que foi a vida de cada um, daquele que agradou e daquele que desagradou, né? O que desagradou, infelizmente, teve uma morte
triste, né? Perdeu tudo, não era lembrado, nada, e aquele que agradava o coração de Deus, ele sempre tinha uma vida boa, próspera, né? E às vezes prosperidade que a gente fala não é somente a questão do dinheiro, né? Mas é ter uma família unida, uma família boa, tu não passar fome, não passar sede, né? Ter uma saúde boa. Então tudo, o dinheiro com certeza ajuda muito, mas o dinheiro às vezes ele não compra a nossa saúde, ele não compra um casamento, né? Ele não compra muitas outras coisas que uma vida com Deus, uma vida agradando a Deus compra, principalmente a paz no coração, né? E aí vem as perguntas, né, que a gente começa a fazer e questionar, né, mas eu não consigo mudar o meu jeito de ser, eu sou assim, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo. Mas, gente, a gente não consegue mesmo. Jeremias 17:5 fala que assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque se a gente tentar confiar na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, a gente nunca vai conseguir mesmo. E eu falo isso por um testemunho meu mesmo, que antes de eu me converter, até um pouco depois de eu ter me convertido, eu fazia muita coisa errada, né? Infelizmente dava muito desgosto para os meus pais. E a questão de drogas e festas, essas coisas. E eu gostava muito mesmo, não era porque eu fazia porque me obrigava, não, eu usava porque eu gostava mesmo. E quando eu vi que aquilo era errado, que aquilo desagradava a Deus, eu busquei em Deus a força para que eu pudesse me libertar de tudo aquilo. E foi só por causa de Deus que eu consegui me libertar. Então fui buscando força nele. Eu me lembro até hoje, quando eu decidi, eu disse, não quero mais, eu não preciso mais disso na minha vida. Isso está me levando para o abismo. Quando me vinha à vontade, eu baixava a cabeça, começava a orar e pedir para Deus. E passava, e foi indo, foi uma luta, não é fácil, mas eu entreguei nas mãos de Deus e foi Ele que fez todo o processo. Não é a gente que faz o processo, não é com a nossa força que faz, não depende nada de nós. É por isso que Jesus fala um novo nascimento, porque é um nascimento como se fosse um nascimento de um bebê. O bebê ele não faz nada, ele simplesmente é gerado, né? Mas quem faz tudo é a mãe. A mãe, ela que sofre, a mãe, ela que cuida, a mãe, ela que sangra, ela que sente as dores. E foi assim que Jesus fez por nós. Foi Ele que desceu da glória dele, foi Ele que sofreu por nós, foi Ele que foi humilhado por nós, né? Foi Ele que sangrou por nós, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então foi tudo Ele que fez, não é a gente. Hoje a gente tem a graça, né? Que é um favor imerecido de Deus. Nem isso a gente merecia, né? E Ele veio e nos deu a graça para que a gente pudesse acreditar nisso que a gente está falando hoje aqui. Glória a Deus. Né? Na palavra de Deus, para que a gente pudesse crer, né? E começasse a mudar os nossos velhos hábitos. Porque, como eu falei antes, a gente sozinho a gente não consegue. A gente sempre vai ter nossas vontades. Hoje eu tenho as minhas vontades, eu tenho vontade de fazer certas coisas, mas eu sei que é errado e eu busco força em quem? Não busco força em mim mesmo, eu busco força em Deus. Porque só Ele conhece as minhas limitações, os meus medos, as minhas fraquezas. E aí eu entrego para Ele e busco nele forças. E a partir do momento que Ele me ajuda a vencer aquilo, eu parto para uma nova etapa. E eu vou tendo experiências com Deus. E a partir disso vai aumentando a minha fé e eu vou tendo mais fé e assim vai indo a caminhada. Pode ser que uma hora eu tropece e caia? Pode, eu sou humano, né? Que nem diz alguns. Mas eu sei também que eu tenho um Deus, um Pai, que Ele vai me levantar de novo. Amém. Mas eu tenho que me entregar para Ele e não me afastar dele. E Jesus não passou todo o processo da cruz para que nós usássemos a desculpa de que por Ele ser bom e perdoar nossos pecados, a gente continua a pecar, né?
Em Romanos 6, 1 e 2 fala: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Se nós fomos batizados, se a gente foi batizado no Espírito Santo, como é que a gente vai continuar a pecar? Como é que a gente vai continuar fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus? Como é que a gente vai continuar a zombar de Deus, se a própria palavra de Deus fala que de Deus não se zomba? Porque se a gente sabe que o que a gente está fazendo é errado, e a gente continua fazendo porque Deus perdoa, gente, a gente vai ter que prestar contas um dia por causa disso. A gente vai ter que prestar contas com Ele. Então, hoje Ele é o nosso advogado, mas Ele também vai ser o nosso juiz. O mesmo que hoje nos defende perante o Pai, vai ser também aquele que vai nos julgar. Para a gente continuar, para a gente entrar no reino de Deus, ou para a gente ser só como aqueles que viram e não puderam entrar. E essa palavra ela faz eu pensar muito, sabe? Na questão de, cara, hoje eu não faço as coisas para agradar o pastor Thiago, ou agradar os pastores lá no seminário. Até falei isso para o diretor lá da base mesmo. Eu não faço isso para agradar ninguém ou pessoas. Eu faço isso porque eu não quero mais errar com Cristo. Porque hoje eu entendi o que Ele fez por mim. E essa palavra, eu venho meditando nela e eu quero trazer para nós aqui, para nós meditar mais um pouco nela, para que a gente venha pensar, cara, Jesus, Ele fez tudo por nós. Será que a gente não pode também fazer tudo por Ele? Porque às vezes a gente entrega 99% da nossa vida para Cristo. Isso eu aprendi lá no seminário lá, e eu achei muito interessante. Só que esse 1% que a gente segura para nós é esse 1% que vai nos levar para o inferno. Ele quer 100%, ele quer tudo. E tudo é tudo. Não é 99,9%, é tudo, é 100%. E enquanto a gente não deixar, a gente não soltar esse 1%, a gente vai continuar patinando. Eu me lembro que em dezembro do ano passado, o pastor me mandou uma mensagem e ele pediu assim: Nele, como é que tu tá? E eu tava lá no apartamento onde eu morava, e eu me lembro que eu comecei a chorar e mandei uma mensagem pra ele e eu falei: cara, eu não tô legal. Eu tô no meio da minha família, eu tenho uma família boa que eu amo. Eu sirvo numa igreja onde prega a palavra de verdade, estou no meio dos meus amigos, bons amigos. Não me falta comida, não me falta nada. Mas eu estou vazio. Eu tô triste, eu tô mal. Não sei o que fazer. E aí a gente conversou, o pastor me deu muitos conselhos. Eu louvo a Deus a vida do pastor Thiago, que me ajudou demais sempre. Não é pra puxar saco nem nada, mas os guris estão aqui, eles sabem o quanto eu amo a vida do pastor Thiago, o quanto eu falo dele lá no seminário. E eu fui lá pro seminário, surgiu a oportunidade, eu orando, o pastor orando, a gente buscando. E do nada veio essa oportunidade, eu fui lá pro seminário, e não é a questão do seminário, não é o seminário, mas é fazer a vontade de Deus. Amém. Fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque quando eu estava aqui, eu falava, cara, eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero trabalhar, eu quero ajudar meus pais, eu quero poder ajudar na igreja, Tenho até hoje o sonho de comprar uma van para a igreja e fazer isso, fazer aquilo outro, E aí o pastor falou para mim assim: muito bom os teus sonhos, mas tu já parou para perguntar o que Deus quer que tu faça? Será que é isso? E aquilo me fez meditar bastante, sabe? E hoje eu estou trabalhando no reino de Deus, estou servindo lá, eu não tenho salário, nada, mas eu me sinto bem. Eu fiz bons amigos, sabe? Eu tô servindo a Deus, eu vejo que hoje eu estou sendo útil. Eu sempre falei, cara, eu quero ser útil para Deus, Aí vem o que o Gabi pregou domingo. Que vaso que tu quer ser? Tu quer ser aquele vaso inútil ou tu quer ser um vaso que vai servir a Deus?
Porque não é o vaso em si, a carcaça, mas assim aquilo que está dentro do vaso que tem a importância, né? Deus, ele sempre usou os mais humildes, os mais sequelados, né? Para fazer coisas extraordinárias. Então não precisa tu ser o fortão, o cara, mas tu tem que estar dedicado para Deus, ter um coração dedicado para Deus, obediente. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele não quer que a gente se sacrifique, que a gente fique horas de joelho orando, faça isso, faça aquilo. Não, ele só quer que a gente obedeça a palavra dele, e não porque ele está ordenando que a gente faça aquilo, mas sim por amor a ele e por tudo que ele já fez por nós também. O desejo de Deus, ele nos criou para que a gente louvasse e adorasse a ele, não para que a gente seguisse uma vida de egoísmo, onde a gente pensasse em nós mesmos, só em nós, eu vou fazer isso porque eu estou fazendo mal para mim, não estou fazendo mal para os outros, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, tu está desagradando o coração de Deus, aquele que deu a vida dele para que tu pudesse estar aqui hoje e fazer a diferença, que a gente pudesse levar o Evangelho, né? Hoje a gente vê a questão do coronavírus, né? E cara, eu sou muito feliz pela igreja da onde eu vim, que eu fui lá para Curitiba. Porque em nenhum momento o pastor fechou a igreja. E eu vejo que a gente sempre orando, né, que Deus fizesse um avivamento, que Deus fizesse isso, fizesse aquilo, trouxesse almas. Mas como que o cristão vai ganhar almas se as igrejas estão fechadas? De repente, isso tudo é a maior oportunidade da gente pregar Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, através do nosso estilo de vida, do nosso novo nascimento, as pessoas olharem para mim. Um amigo meu que me conheceu há 6 anos atrás, chegar para mim hoje e dizer assim: cara, tu mudou. O que aconteceu? E eu poder pregar Cristo para ele, e de repente estar ganhando ele para Cristo. Isso é nascer de novo. Então, gente, Jesus, ele deixou uma promessa para nós também. Tá difícil, né? Tá complicado, não é fácil, realmente não é fácil. Aqui todo mundo tem uma história difícil, todo mundo tem uma história de superação também. Mas Jesus fala lá em Mateus 11, 28 ao 30, ele fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o fardo de Jesus, ele não é pesado. Servir a Cristo não é difícil, porque ele vai aliviar o nosso fardo, ele vai trocar, ele vai tirar o fardo pesado, ele vai tirar tudo os erros que a gente viveu atrás. Ele não se importa mais com isso. Ele quer botar o fardo leve, ele quer que a gente viva leve, que a gente viva bem. Mas a gente precisa ir até ele. A Bíblia diz que ele bate a porta, mas ele não arromba a porta, ele bate a porta e espera que tu vá lá e abra. Hoje, de repente, ele está batendo na porta do coração de alguém. Amém. Só que tu precisa ir lá e abrir para que ele entre e ceie contigo, comigo, né? Então, Jesus, ele sempre vai querer fazer o melhor para nós. Ele sempre vai estar esperando o nosso melhor. Ele nunca espera o nosso pior. Ele espera que a gente possa dar o nosso melhor para ele. Quando a gente não dá, ele, com certeza, ele se entristece. Mesmo sendo Deus. Porque é como um pai vendo o filho, o pai dizendo: cara, vem cá, vem comigo, eu vou te ajudar, e aí o filho vai lá e faz tudo errado. O pai fica triste, mas não deixa de ser pai, né? Não deixa de amar. Então, que a gente possa estar pensando, né, e pedindo para Deus: vamos até Ele, vamos buscar a Deus, pedir: Senhor, que o Senhor possa estar me fazendo esse novo homem, me dando força, me dando sabedoria para que eu possa estar buscando nele, né, forças para lutar. A palavra diz que é melhor que a gente não tivesse conhecido a palavra, a verdade, do que conhecer e não praticar. Em Tiago 1,22 fala: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, para que não vos enganeis. Não adianta a gente estar aqui sentado,
escutando, indo no culto na quarta-feira aqui, na quinta-feira na oração, no domingo, escutando pregação no YouTube, se a gente não bota nada em prática. Se a gente continua vivendo a mesma vida. Porque a vida em pecado, ela é... Eu vi um exemplo lá de um cara lá no seminário, quando a gente recém foi pro seminário, uma conferência. Esses tempos eu tava pensando, né, lá no seminário a gente tem o banheiro que é para todo mundo usar. Então é um banheiro com duas privadas e 2 chuveiros, né, para mais de 50 machos usar. Aí vocês pensam, tem dias que falta água ou entope os vasos, vocês pensam como é que fica aquilo, né? O estrago que não é aquilo. E a nossa vida em pecado é aquilo para pior perante Deus. Pensa na pior coisa que tem, a coisa mais nojenta que tem é a gente vivendo em pecado perante Deus. Mas Ele está ali para nos lavar, para nos purificar, para que a gente possa ter uma nova vida. Nessa época de Jesus aqui, quando Jesus vinha com essas palavras, essas boas novas, as pessoas ficavam felizes. As prostitutas, as pessoas que eram viciadas, as pessoas que eram os ladrões, eles se convertiam porque eles pensavam, cara, eu posso recomeçar, eu posso fazer tudo de novo, eu posso fazer tudo novo, eu posso fazer tudo diferente. Mas hoje, infelizmente, parece que quanto mais a gente prega a palavra, mais as pessoas tentam buscar para elas e tentar beneficiar elas e não ver realmente o que é a mudança de vida, né? Infelizmente é assim hoje. Naquela época, Jesus falava, se tu aceitar, crê em mim também no meu Pai, que tu vai ser libertado, tu vai nascer de novo, tu vai fazer coisas novas. As pessoas, elas deixavam as coisas. Os próprios apóstolos, quando Jesus falava, segue-me, eles deixavam tudo que eles estavam fazendo para seguir Jesus. E hoje em dia a gente só busca o egoísmo, o nosso próprio egoísmo, fazer aquilo que agrada a nossa carne, agrada aos nossos desejos, nossos corações, né? Que a gente possa começar a se arrepender. O que é o arrependimento? É tu deixar de viver em egoísmo e passar a viver em amor, o amor de Cristo pela nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, eu sei que a palavra foi meio curta, né? Mas é algo que eu venho pensando muito, que vem me ajudando a me manter firme com Deus, né? Como eu falei, posso errar? Posso, com certeza. E até posso dizer que vou errar, sim. Mas que isso não venha a ser um erro que eu já cometi anteriormente. Que venha a ser algo que não seja algo premeditado. Eu vou fazer porque depois eu vou pedir perdão para Deus e Ele vai me perdoar. Está muito enganado quem pensa assim. Gálatas 6,7 fala, não se deixe enganar de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Cuidado, gente, vamos pensar mais. Aqui todo mundo já conhece a palavra, todo mundo já vem de um certo tempo, né, escutando a palavra de Deus. Vamos começar a meditar mais, parar de viver no egoísmo, né? Isso eu falo principalmente para mim, porque é isso que me faz me manter firme hoje, tentar fazer as coisas certas. Os caras falam, mas nossa, o Mateus tá lendo um monte, tá lendo livro, tá lendo isso, tá lendo aquilo. Mas não é porque eu gosto. É porque eu quero conhecer mais de Deus, eu quero me aproximar mais e quero fazer aquilo que é certo. A palavra diz que a gente tem que encher a nossa mente daquilo que é bom e agradável. Não ficar enchendo a nossa mente daquilo que não presta. Glória a Deus. Então que a gente possa estar, mais uma vez, né, meditando nisso e colocando em prática isso que a gente está aprendendo de Deus. Ele Amém. mudou todas as nossas vidas aqui. Eu conheço um pouco da história de cada um aqui e eu sei tudo que Deus já fez na nossa vida, principalmente o que Ele já fez na minha.
Eu poderia nem estar vivo hoje aqui se eu tivesse continuado a fazer as besteiras que eu fazia lá no mundo. E Deus, mas foi Deus que me tirou de lá, foi Deus que me achou, foi Deus que fez a mudança na minha vida e foi Deus que me fez eu nascer de novo e começar a testemunhar Ele para as pessoas ao meu redor. Glórias a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. O Gabi está orando para finalizar aqui. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia.